Na tua opinião, o que é que podemos fazer com esta imagem? Na minha opinião, esta parece-me a capa de uma revista. Vamos, então inventemos esta revista, de mergulho, talvez. Vamos a isso. Tudo mergulhos, gostas? Não? Não, não soa De bem. qualquer modo, usamos-lo na mesma. Não é que... Bem, o importante é entender como funciona a ferramenta Text. Encontramos-la aqui. Repara este T que está para texto. Uhum. Quando seleciona a ferramenta, temos uma série de definições. Primeiro, o tipo de caractere. O tipo de letra. Não é? Este menu permite-nos ver todos os caracteres que estão presentes no nosso sistema. Ok? Obviamente, os tipos de letra estão integrados no sistema operativo e estão disponíveis vários gratuitamente na internet. Por exigências profissionais, podem-se também adquirir em bibliotecas de caracteres Ok. de tipo de letra. Portanto, para o nosso jornal, usarei este aqui, o Impact, ok? Então, como funciona? Esta é a dimensão, repara. Podemos especificá-la. Uhum. Portanto, temos o tipo de caractere, a dimensão e a cor. Ok, mudamos a cor. Aqui temos o habitual seletor de cores, o branco, Branco. que fica sempre bem. Sim. Agora é um texto bastante pequeno. Clico e escrevo o título. Uhum. Então, tudo mergulhos. Hã? Bonito, não é? Muito bonito, vê-se muito claramente. Um pouco pequeno, Ah, talvez. Então, para mudar a dimensão do caractere, sim. devemos lembrar-nos de selecionar o texto. Sim. Isto pode ser feito de dois modos. Ou arrastar o rato para aqui. Uhum. Repara que se Para seleciona realçar o tudo. texto, um pouco como nos Word. programas de processing. Ou podemos ir para a paleta das camadas. E temos uma coisa nova, que é uma nova camada. Hum. Ok? Que não é uma camada de pixels, mas uma camada de texto. Hum. Uma vez que não é uma camada de pixels, mas é uma camada vetorial, podemos sempre modificar o tamanho da nossa camada gráfica. Ok. Ok? Então, eu dizia-te, para selecionar, basta clicar duas vezes sobre a camada, Ah, assim, ou arrastas com o rato sobre o texto, ou vais à camada que te interessa e clicas duas vezes. Atenção, que neste caso, o nome da camada é automaticamente associado ao texto que estamos a escrever. uhum. Assim, no caso de termos várias camadas de texto, é muito conveniente, pois encontramos logo o que nos Sim. interessa. Em todo o caso, devemos ampliá-lo. Então, o que é que aconselhas? Penso que 18. 18? Mas sabes que estás a ser otimista, ainda é pouco, 18. Experimentemos. Hum. Tentamos 40. eh, sim. Então, o que é que dizes? O que é que dizes? Pode estar bem? Sim. Agora repara no que acontece. Quando coloco o rato junto ao texto, o seu ponteiro transforma-se neste símbolo, Sim. que representa o facto que se eu clicar, posso modificar o texto. Se pelo contrário me colocar fora, o ponteiro do rato se transforma na ferramenta Move, em modo automático. Assim posso reposicionar o texto também neste momento. Uhum. E assim decido torná-lo talvez um pouco maior. 42. Ok. O texto já está selecionado e depois vou para aqui no T, porque queria começar talvez com uma maiúscula. Melhor assim? Uhum. Também é outra, Também mas é outra? Ah, 40. 40. Ok. Voltemos para trás. Depois selecionamos tudo e voltamos a colocar 40. Melhor. Ok. Gostei do teu conselho de meter também mergulhos maiúsculo. Como de costume, tenho verdadeiramente em consideração tudo aquilo que me dizes. Obrigado. Então, alinhemos. És simpático, sabes? É, É. não me convidaste para ir com os teus amigos, e então venho-me assim. Convidei-te esta noite, então. Sim, sim, mas só depois de. Ok, quero mostrar-te um par de coisas. Hum. Ok. Antes de mais, talvez devêssemos adicionar uma legenda aqui. O Sim. que é que achas? Depois saímos da camada e vamos para outra. Assim escrevemos sempre Impact, porém, talvez mais pequeno, em cor vermelha. E escrevemos. Eu não sou desportista, não sei o que é que se escreve. Os campeões de 2009. Gostas? Todos os campeões. Não, os campeões de 2009. E então, voltamos ao início. Os campeões de 2009. Sim. Ok, aqui também devemos aumentar um pouco. Depois selecionamos. Aumentamos um pouco. Ops. Vamos ver. Talvez tenhamos exagerado.
18? Sim. 20 é melhor. Por que não 21? 22, pronto. Ok. Então agora quero mostrar-te como podemos adicionar pequenos efeitos ao texto. Ok? Sim. Existe uma funcionalidade que se chama Layer Styles, ou traduzida para português, estilos de camada, que nos permite adicionar shadows, os efeitos de atenuação e de relevo a todas as nossas camadas, sejam de pixels ou de gráficas vectoriais. Antes de mostrar isto, criamos um pouco de espaço, ok? Depois deslocamos a imagem para a esquerda para termos espaço para ver. Então, vamos às nossas camadas. Vamos ao título já selecionado, adicionamos o Layer Style. Existem vários, mostro-te um assim em amostragem. Depois também te podes divertir. Outer Glow. Aqui é a janela que contém todos os valores de camada. Nós escolhemos este, mas também nos podemos deslocar no interior dos outros. Mas parece uma coisa complicada. Na realidade é muito simples. O importante é concentrar a atenção no que realmente nos interessa. No que se refere ao brilho externo, agora saio um pouco daqui para ver as duas coisas juntas. Interessa-nos destacar, repara, este brilho por trás do texto. Estás a ver? Ah, sim. Assim, quanto mais desloco este cursor em correspondência com este outro, mais irá variar a consistência e a extensão deste brilho. Uhum. Entre outras coisas, podes também alterar a cor deste brilho, se quiseres. Podemos colocar uma cor verde, ok? E assim temos um efeito aplicado, repara. Assim, a nossa camada de texto tem um efeito aplicado, neste caso o brilho externo. Mesmo neste caso, os efeitos podem ser apagados e refeitos, ok? Ou individualmente, ou se houver mais do que um, todos juntos. Hum. Aqui está. Obviamente, podes divagar conforme o conteúdo do teu texto ou colocar efeitos de relevo, de atenuação. Façamos um exemplo. Vamos então aos campeões de 2009. E adicionemos um outro efeito que poderia ser um efeito de relevo. Aqui. Repara no que acontece ao texto. Tornou-se um pouco tridimensional. Também aqui, jogando com estes dois cursores. Vês? Uhum. Podes também alterar a cor. Com e sem. Agrada-te? Não, compreendi. Muito bem. Não, estou a brincar. Não, é bonito. Isto é, na verdade, interessante. Ok. Tudo bem. Vamos então recapitular porque, na verdade, vimos muitas coisas nesta aula. Abordámos as camadas no Photoshop, vimos qual é a estrutura das camadas e o Curves Adjustment Layer, para eliminar uma dominante de cor na imagem da regata. Uhum. Vimos como as camadas foram utilizadas para fazer retoques nas imagens e depois Uhum. fazer seleções reais e apropriadas, ok? Seleções circulares temos... Fizemos girar as rodas da moto com o Radial Blur e usámos o History Brush para fazer um retoque preciso apenas em algumas áreas da imagem. Recriámos o efeito de panning e aí usámos novamente o History Brush. Depois mostrei-te como usar a Magic Wand para fazer uma seleção e através de uma desfocagem muito forçada demos um efeito gráfico à imagem. Vimos como funciona o texto em Photoshop, pelo menos introduzimos-lo, e vimos também como aplicar estilos das camadas, neste caso no texto, criando efeitos de atenuação e de relevo e de brilho externo. Ok? E então, o que é que sobra? Esta capa desta revista. Sim. Mas não queres assinar a tudo mergulhos? Posso fazer-te um bom preço. Preciso ver o conteúdo, Está bem, mas sabes? como és desportista, certamente vais gostar. Tenho uma ideia. Podemos criar o conteúdo para esta revista. Certo? Ah, Começas tu? começo eu. Já tens o fato, podes mergulhar. Vai.